Olá você, paz e bem. Sou o professor Carlos Alberto. Estamos em Aprendendo a Filosofar e hoje convido vocês a que façamos uma grande viagem pelo Centro-Oeste, pelo coração do Brasil. Vou trajar uma blusa de Goiás e vamos viajar muito por Goiás e, sobretudo, pelo Mato Grosso, pela região do Araguaia. Vamos conhecer várias cidades como Luciara, Ribeirão Cascalheira, São Félix do Araguaia e muito mais. Vamos então a essa aventura pelo coração do Brasil. Esse é o nosso Canva inicial. Vamos viajar pelo Brasil Central. Estivemos em Ribeirão Cascalheira, que foi a porta de entrada para esse Brasil profundo, muito acolhedor, muito bonito também, vamos dizer assim. No leste do Mato Grosso, Ribeirão Cascalheira foi a nossa porta de entrada. Essa grande aventura, fomos de carro do Rio de Janeiro até o Mato Grosso. Esse sítio nos ensina a história de um povo que é também um povo martirizado, mostrarei aqui para vocês, e que luta e deve buscar, sim, a sua dignidade, que é algo que todos devem ter direito. Depois, estivemos também em Bom Jesus do Araguaia. Essas datas aqui, às vezes, ficamos mais de um dia, voltamos ao mesmo lugar inicial e etc. O deslocamento a Bom Jesus do Araguaia é sempre uma aventura, pista de terra, veremos aqui, mas é absolutamente gratificante estar nesses lugares e celebrar com esse povo. Lá eu tive a oportunidade de celebrar algumas celebrações da palavra como diácono da Igreja Católica que sou. E fui muito bem acolhido, eu e todos os que estiveram comigo nessa grande aventura também. Por quê? Trata-se de um povo que gosta de gente e que vive, de fato, a comunidade, a fé, a esperança e a caridade. Não se pode esquecer disso. Depois, fomos a São Félix do Araguaia, às margens do rio Araguaia, tão importante na história do Brasil, inclusive na luta contra a ditadura militar que gracejou no Brasil entre os anos 60 até os anos 80, essa triste página da nossa história. Lá visitamos a residência de Dom Pedro Casaldáliga, vou mostrar para vocês, fique aí. Uma experiência incrível em meio à diversidade populacional do Centro-Oeste. Também fomos à pequena cidade de Luciara, com um pouco mais do que 2.000 habitantes, onde, como de hábito, fomos muito bem recebidos. É uma região cheia, com o coração ardente, uma igreja lotada de gente para uma celebração num domingo à noite, quando, nesse caso, não tinha o padre, não tinha o pároco, porque é difícil até os sacerdotes atenderem aquela população numa área tão grande e, às vezes, o deslocamento de uma cidade para outra em pista de terra é algo sempre superior a 100 quilômetros de uma cidade para outra, o que dificulta a acessibilidade. Saindo do Rio de Janeiro, nós estivemos em Uberlândia, bem ali para o interior de Minas Gerais, uma grande cidade do interior de Minas Gerais, onde encontramos alguns parentes da minha esposa e aqui fizemos o registro da família. Muito bonito. O povo, claro, também muito acolhedor. Agradecemos a acolhida, a hospitalidade. Passamos em Ribeirão Preto, antes, claro, já São Paulo, e aí a propaganda, olha lá, capital do agronegócio. Realmente, nós vimos em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, muita riqueza relativa ao agronegócio, mas também muita pobreza. Dormimos em um hotel no centro da cidade, que era a parte mais velha, e ali a gente pôde perceber também essa dicotomia, essa disparidade entre os ricos e pobres de Ribeirão Preto. Depois chegamos
a Goiás Velho, não conhecia, cidade muito, muito bonita, uma cidade histórica e é a terra de Cora Coralina, de quem conhecemos muito o seu trabalho e cuja figura também lá nós conhecemos, é um tanto um quanto controversa. De acordo com os habitantes locais que estudaram o assunto, eles vão dizer que boa parte da obra de Cora Coralina foi apropriada de uma sua escrava, de quem ela se apropriava do seu trabalho intelectual. Então, é uma reflexão para a gente aqui. Depois chegamos a Aragarças, na divisa de Goiás, já com o Mato Grosso. Esse local é importante historicamente porque foi palco de uma tentativa de golpe militar em 1959, quando o presidente da República era Juscelino Kubitschek e o seu vice era João Goulart. Na época, se queria colocar no poder Jânio Quadros, que era ligado à UDN. Então, um grupo de militares ligados à UDN e outros partidos ultraconservadores tentaram um golpe que não teve sucesso em 1959. Outro momento triste da nossa história. Fazer o quê? E chegamos em Água Boa, Mato Grosso, no coração do Brasil. Aqui não fica muito claro para a gente ver, mas da propaganda na cidade, a gente vê ali um mapa do Brasil e o detalhe da cidade de Água Boa, no centro, no coração do Brasil. Isso foi feito geograficamente e mostra a centralidade da região centro-oeste e especificamente do Mato Grosso e mais ainda de Água Boa, nesse estado que eu citei para vocês. Vamos mostrar aqui para vocês por onde andamos. Saímos do Rio de Janeiro, cruzamos São Paulo, indo para o seu interior, passamos por Ribeirão Preto, subimos, passando por Uberlândia, chegamos a Goiás, Goiânia, depois Goiás Velho, e aí entramos para o Mato Grosso, e aí vamos subir para essa região aqui, que vai ser o objeto da nossa aula de hoje. O Médio Araguaia, onde nós estivemos, na parte mais leste do Mato Grosso, e o Norte Araguaia. Então, é essa região que nós rodamos de carro, muita pista de terra, e agora nós vamos passear, viajar, conhecer um pouco mais do Brasil central, nessas regiões, nesses municípios. Estivemos aqui em vários desses lugares, que eu vou aqui apenas apontar para vocês. Água Boa aparece aqui, é o número 1 aqui do nosso mapa. Depois chegamos a Bom Jesus do Araguaia, aqui 3, onde celebramos com o diácono transitório Eli Carlos. Depois chegamos a Ribeirão Cascalheira, onde ficamos bastante tempo, nos alojamos, ficamos um pouco mais de tempo aqui em Ribeirão Cascalheira. Aqui mostro para vocês. Depois estivemos em Luciara, fiquei encantado com Luciara, essa cidade pequena, mas de coração enorme. Depois vamos ter o relato de uma habitante local que vai falar conosco. Estivemos em São Félix do Araguaia, aqui onde viveu Dom Pedro Casaldáliga, vou mostrar para vocês com alguns detalhes, e também passamos em Nova Chavantina, aqui no sul, e outros sítios mais, mas rodamos bastante essa região. Mas antes, eu convido a vocês a que entremos no nosso carro mato, no meu carro velho, e vamos viajar até Goiás Velho. Vamos lá! Bom, chegando em Goiás Velho, nós visitamos essa belíssima cidade histórica. Visitamos o Museu da Casa de Cora Coralina, que eu acabei de citar para vocês, a sua relação meio que conflituosa e exploratória com a sua escrava.
visitamos essas casas de época do século XVI, XVII, cidade riquíssima, histórica. Não devemos esquecer que o ciclo do ouro não passa historicamente somente por Minas Gerais, mas também por Goiás. Isso é importante lembrar. Visitamos o prédio do IPHAN, olha só, o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Muito bonito. Vimos casas com obras autorizadas pelo IPHAN, trabalho sério empreendido nessa cidade histórica, e eu fiquei encantado com essa fotografia, espero que você também, que tiramos lá em Goiás Velho também. Depois, chegando no Mato Grosso, nós ficamos primeiro em Ribeirão Cascalheira. Aqui visitamos as igrejas locais e fomos ao Santuário dos Mártires da Caminhada, em Ribeirão Cascalheira. Reparem aqui, a obra foi explicada para a gente. Aqui temos as mãos de Deus, homem e mulher. Aqui o trabalho e a exploração do escravo negro, a escravidão do indígena não foi esquecida, o martírio, a tortura, também uma crítica à ditadura, Jesus, um Jesus pardo, vamos dizer assim, que acolhe a todos, o trabalhador rural, o homem do campo, o sacerdote, o operário, que também existe, homens, mulheres, todos e todas são acolhidos. Aqui a cidade ornamentada, enfeitada à noite, ainda pegando a parte das celebrações natalinas. Quem fez isso é o nosso amigo João, que também nos acolheu muito lá, um bom, importante teólogo dessa região, que merece todo o nosso respeito. Um abraço ao nosso amigo João. Bem, aqui eu com a minha esposa em frente a esse grande mural dessa cidade. Essas pinturas que veremos aqui, a maioria são de Cerezo, que nos anos 80 é o pintor que vai assinar boa parte dessas obras. Aqui, no caso, é uma obra do senhor Cerezo, que depois eu vou mostrar algumas mais para vocês. Em Ribeirão Cascalheira, falaremos sobre a dificuldade de acessibilidade também na região. Nós temos ali a questão de uma rodoviária central. Até Ribeirão Cascalheira anda-se em pista de asfalto. A pista vai diminuindo também a sua largura, mas até aqui é pista de asfalto. As empresas são, sobretudo, a Chavantina e aí também uma chamada Concorrência, muito interessante o nome da empresa, mas dali os ônibus saem para boa parte ali do Médio Araguaia e do Norte Araguaia também. A importância da rodoviária para os habitantes locais, sobretudo para aqueles que não dispõem de meios de transportes próprios, que é difícil no local também. Vamos adiante. Visitamos também um local de memória do padre João Bosco Penido Burnier. Ele foi morto por um soldado ao longo da ditadura militar no Brasil, nos anos 70, tentando defender trabalhadores rurais. Ele é considerado, com razão, um mártir na região e deve ser lembrado também na história do Brasil, eu me arrisco a dizer. E aqui tem o senhor, o padre João Bosco, que acabou dando a vida. Ele visitava o local, Ribeirão Cascalheira, numa época de festa, se colocou numa situação para falar com os senhores da região, com o policiamento, com os militares, e acabou sendo morto por um soldado, que ainda é vivo, Eloy, e que não se arrepende do que fez. Na sua cabeça, ele fez o que tinha que fazer, matar o padre, né? Misericórdia. E aí temos aqui o padre João Bosco Penido Burnier, mártir da libertação, morto em 1976, quando o presidente da República era Ernesto Geisel, claro, ao longo da ditadura militar. Ali se tinha uma delegacia que foi depois destruída pela população local na luta, e aí se fez um local de um santuário, um lugar de peregrinação para a memória que deve ser contada, e nós fazemos aqui de maneira simples, claro, os locais podem contar de maneira muito melhor e mais profunda. Eu até, por conta de tempo, vou me limitar ao que apresentei para vocês.
mas ele é uma memória importante e está registrado, inclusive, na igreja local, como um Marte, o padre João Bosco Penido, que deu a vida para defender homens pobres no sertão do Mato Grosso. Vamos adiante. Aí, agora falando dessa expressão artística nas igrejas. O Santuário dos Mártires da Caminhada, Ribeirão Cascalheira, já apresentei a vocês. Aqui em Bom Jesus do Araguaia, no Mato Grosso, aqui vemos João Batista celebrando o batismo de Jesus Cristo, o Espírito Santo chegando. Então, essas obras são, via de regra, de Cerezo Barredo. Aqui está datado 86, quando ele fez essa pintura em Ribeirão Cascalheira. Também temos, só para lembrar, aqui em Bom Jesus do Araguaia, nós fomos acolhidos muito, muito bem pelo diácono Eli Carlos. Fica aqui um abraço para ele, para sua irmã, todos os seus parentes e amigos. Um ótimo diácono provisório, que será pároco em breve e será sacerdote em breve e já é pároco na região, em virtude muito da falta de sacerdote no local. Bom, aqui a gente vai ter a Catedral de Nossa Senhora da Assunção, em São Félix. É a catedral. No domingo eu celebrei lá. O padre havia saído para estudar, não tinha quem fizesse a celebração. As mulheres, ministras da Eucaristia, muitas vezes fazem, mas nesse dia eu acabei fazendo a celebração aqui no local. Igreja cheia, geralmente muito cheia no local. A igreja de Nossa Senhora das Graças, em Luciara, onde eu co-celebrei com o diácono Eli Carlos, que vai aparecer aqui já já para a gente. Aqui eu mostro para vocês Bom Jesus do Araguaia, mas para chegar em Bom Jesus do Araguaia, vamos viajar. Pista de terra, dureza até lá. Vamos lá. Em Bom Jesus do Araguaia, conhecemos o diácono Eli Carlos, aqui com nossas amigas que viajaram conosco. Bom, aqui estamos celebrando, a igreja estava cheia, claro que o altar ali, esse aqui a gente conhece, é o Mateus que nos levou também até lá. Fiz questão de tirar foto depois da celebração com essa senhora, muito simpática, acolhedora, e aqui a comunidade, à noite, Nossa Senhora dos Poceiros, em Serra Nova Dourada, Mato Grosso, que é da prelazia de São Félix do Araguaia, porque não há estrutura, inclusive material, para que seja uma diocese. Quem dirá, claro, uma arquidiocese. Então, celebramos e andamos muito pela prelazia de São Félix do Araguaia. Chegamos, então, a São Félix do Araguaia, onde tem a catedral, a igreja maior da região, onde eu celebrei também no domingo. Inclusive, fiz a consagração de uma menina chamada Nicole, aqui a igreja, visitamos o Rio Araguaia, ficamos hospedados no Centro de Formação Tia Irene, pagamos aqui um preço muito módico, e aqui a Catedral de Nossa Senhora da Assunção, que lembra aí, remete à Assunção de Nossa Senhora. Em São Félix do Araguaia, visitamos também o túmulo no cemitério local, muito, muito simples, de Dom Pedro Casaldáliga, que nos deixou em 2020, recentemente. Viveu mais de 90 anos, 92 anos, a gente pode fazer as contas aí. Foi o primeiro bispo da prelazia de São Félix. Ele é protegido e muito pela igreja. Claro, às vezes era criticado, por alguns membros da igreja com uma visão um pouco mais conservadora, mas ele também foi muito acolhido pela Santa Igreja. Aqui nós temos Dom Pedro com o nosso cacique Raoni. Aqui temos Dom Pedro com o Papa São Paulo VI, que vai dizer: mexer com Pedro Casaldáliga é mexer com a igreja. Isso, inclusive, na época,
refreou a ação dos militares contra Dom Pedro Casaldáliga. Aí vamos ter o trabalho, né? Na sepultura de Dom Pedro Casaldáliga, temos esse texto lindíssimo. Para descansar, diz ele, eu quero só esta cruz de pau, com chuva e sol, esses 7 palmos e a ressurreição. A esperança da vida eterna, claro, que faz parte do pensamento de todo cristão católico e também ortodoxo e protestante. E aí ele está sepultado no cemitério mais simples da região, às margens do rio Araguaia, que você pode ver aqui ao fundo. É uma experiência riquíssima que eu sugiro que, se você puder, faça. Vale a pena. Bom, claro, ele era um grande indigenista, defensor dos povos originários e trabalhou muito por isso ao longo de sua vida e para os pobres de modo geral e em especial. Bom, na casa de Dom Pedro Casaldáliga, que também nós visitamos em São Félix da Aragaia, nós vimos a estante dos livros dele. Eu fiquei encantado, compartilho com vocês, quando eu vi a Bíblia do Peregrino em espanhol. Eu tenho essa Bíblia, vou mostrar para vocês. É uma ótima Bíblia de estudos, é uma Bíblia existencialista, mas a minha é em português. Eu não a tenho em espanhol. E quando eu a vi ali, né, minha vontade era de pegar, mas não pode, fui contido, tá? Também pela minha razão, mas é muito bonito ver aqui a bela biblioteca de Dom Pedro Casaldáliga. Isso aqui é história. A casa dele virou um museu, ainda não é oficialmente, mas se trabalha também para isso. Aqui nós temos o local de estudos dele, aqui mais uma foto do seu quarto, São Francisco de Assis, claro, um homem que tanto amou os pobres e trabalhou para os pobres, tem que ser devoto de São Francisco de Assis. E aqui a simplíssima casa onde ele viveu durante décadas e trabalhando para o povo, para a região, para os povos ali do Araguaia. E aí chegamos em Luciara. Aqui o caminho foi difícil. Vamos ver como foi essa viagem. Tá bonzinho de atolar, hein? Não. A gente já sabe como resolver, é só pegar o tapete. Vai sair. Chegamos em Luciara e fomos logo acolhidos pelo senhor Eduardo, esse aqui de camisa do Flamengo, tá? Que nos acolheu com muito, muito, muito carinho, fez uma grande refeição, um grande banquete para a gente, não merecemos tudo isso, obrigado, senhor Eduardo. Todo o nosso grupo, éramos 6 pessoas, e ele nos acolheu com muito, muito carinho, tá? Tivemos a chance, inclusive, de comer carne de tartaruga, tá? Fica aí a dica da comida local, que daqui a pouco falaremos um pouco mais também aqui. O povo, celebramos aqui à noite, nessa capela lotada de gente. A população de Luciara é um pouco mais do que 2.000 habitantes. Nós tínhamos algo em torno de 100 pessoas na capela. O que vai dar ali, fazendo uma conta matemática, 5% da população estava na Igreja Católica celebrando uma celebração da palavra, não era missa, num domingo à noite, com um diácono permanente de fora. Olha que legal, que povo acolhedor. Claro, aqui a pista de terra, como vocês viram no vídeo que eu compartilhei com vocês. Aqui a população local, os habitantes locais, que nos acolheram muito, muito bem. Vamos então, inclusive, ver aqui de Luciara o que a dona Elvira tem a nos dizer sobre transporte e acessibilidade da região do Araguaia. Meu nome é Elvira, moro em Luciara. Aqui vivemos numa cidade bem simples, né? Tem um acesso a transporte aqui. A gente, quem não tem ônibus, quem não tem carro, né, meio de transporte, tem que esperar o ônibus, que são 2 vezes na semana, na segunda e sexta-feira.
E para você ir para São Félix é segunda e sexta. E se você quiser ir para Barra do Garça ou para Goiânia, outra cidade, você tem que comprar passagem, esperar no trevo, que às vezes espera até 2, 3 horas, né? E tem época que é muito alagado, né? Então tem gente que tem pouco acesso. Tem também o rio, que pode ir também de barco, né, para São Félix, ou Santa Terezinha, Conceição do Araguaia e outra cidade. E quem tem carro, a gente tem o carro, pega, vai em São Félix, volta, às vezes divide, né? Chama outras pessoas que têm necessidade de sair da cidade e aí a gente divide combustível. E tem época que a estrada tá boa, quando é época de chuva são 4 meses assim de pouco acesso, mas vivemos bem. Eu pelo menos gosto muito de morar aqui, não tenho vontade de mudar, né? Porque eu acho uma cidade assim que eu nasci aqui, mudei, morei em Brasília, estudei em Brasília, depois fui para o Pará e casei e retornei para a minha cidade natal, onde que eu gosto muito e sou muito feliz aqui, não tenho vontade e convido vocês que possam vir morar conosco aqui em Luciara. Muito bom, obrigado. Fala para mim quando é a época de chuva. Esse ano foi mais tardio, né? Foi do mês de dezembro, não choveu praticamente nada, teve uma seca terrível, né? Aqui que foi no Brasil todo e agora eu creio que vai ser uns 4 meses de chuva, que vai ser de janeiro a abril, mais ou menos. Janeiro, fevereiro, março, abril, geralmente. Viu? Muito obrigado. Muito legal. Vemos, inclusive, a importância do transporte fluvial nessa região, coisa que a gente aqui no Rio de Janeiro pouco dá, inclusive, importância, porque é outra realidade. Bom, a culinária da região é excelente. Uma boa comida, a boa comida do Mato Grosso. É uma comida com o feijão tropeiro dos trabalhadores, né, que vão preparar um alimento que aguente a viagem pelo sertão do Brasil. O arroz, tudo misturado, torresmo, fritas, comida comum na região. Aqui a empada, que nós comemos em Goiás, ali em Goiás Velho, que eu mostrei para vocês, que também é muito rica, muito interessante. Aqui, como a gente viu na casa do senhor Eduardo, o banquete que nos foi preparado. Come-se muito peixe, pirarucu e outros peixes locais, e aqui um prato bem típico da região. É importante lembrar que os preços não são muito baratos na região. Mercados, os preços são altos, até porque a dificuldade do transporte acaba encarecendo as mercadorias. Então, olha o paradoxo. Uma região do agronegócio, uma região que produz muito, que também compete com as reservas indígenas, as reservas das comunidades indígenas, que tem que existir, e claro, tem que ser preservado, por favor, mas a dificuldade do transporte encarece bastante. Então, a gente vê aqui farinha de trigo a R$ 7,25, mostro aqui para vocês. Preço muito acima do que a gente pratica aqui no Rio de Janeiro. Olha o preço do feijão. O mais barato é o feijão preto, R$ 9,00 aqui e 20 centavos. Isso é preço recorrente na região. Arroz a R$ 40,00 quase, o pacote com 5 quilos, o saco com 5 quilos. São preços bastante altos que se praticam dessa região, repito, muito em função do transporte. Bom, agora vamos ver a senhora que viveu um tempo na Europa, na Bélgica, em Bruxelas, e ela vai falar para a gente como é a questão da saúde e a questão da educação nessa região tão difícil e tão bonita e tão viva ali de Bom Jesus do Araguaia e também das outras regiões próximas ao longo do Araguaia. Boa tarde, dona Joelma. Boa tarde, Carlos Alberto. Paz e bem. Obrigado, para você também. Obrigado. Eu queria que a senhora falasse um pouco para a gente como é o acesso à escola, à educação em geral, como é o acesso à saúde aqui na região. É bem difícil. Aqui, eu moro em Bom Jesus do Araguaia tem 5 anos, né? Eu venho da Europa, então foi assim, uma realidade bem diferente.
A qualquer momento que você chegar aqui no posto de saúde, você é sim bem atendido, é claro, por vez, por chegada. Só que os médicos são poucos, penso eu que não são tão capacitados, têm aquela boa vontade, mas uma vez que tu chega ali no posto de saúde, eles te atendem, mas nunca resolve o teu problema, tem que ir para a cidade vizinha. E essa cidade vizinha é mais ou menos uns 200 quilômetros, não temos asfalto, então é uma dificuldade tremenda. E aí o que acontece? Ao chegar nessa cidade, quando também não tem recurso, eles nos enviam para Goiânia, que é mais próximo do que a capital, que é Cuiabá. Então nós, moradores de Bom Jesus do Araguaia, nós sofremos muito em relação à saúde aqui do município, que é precária, é muito precária. E em relação à educação, deixa muito a desejar, muito mesmo. Nós temos simplesmente duas escolas, uma escola municipal, nós temos uma escola estadual e temos uma creche, que também são bons. Lá existem bons profissionais, mas eu já tive em sala de aula, né? Também sou professora particular, já fui convidada algumas vezes para participar de algumas aulas e assim, é muito difícil um professor dentro da sala de aula com 28, às vezes até 30 alunos no início do mês. Metade do mês vai diminuindo, né? Mas no início do mês é bem difícil para um professor ficar ali com essa quantidade enorme de alunos. E hoje em dia, como todo mundo sabe, esses alunos são alunos que não respeitam professores, eles não respeitam pais, eles não respeitam ninguém. Então aquele professor, ele se sente ali aprisionado com aqueles alunos que vão para falar palavrões, que vão para poder realmente limitar aqueles alunos que realmente querem uma aula, querem assistir a aula. Então assim, eu falo que os professores de Bom Jesus do Araguaia estão de parabéns em enfrentar a classe sem um material didático de primeira qualidade, sem uma estrutura que realmente nós merecemos. Sala de aulas quente, sem um ar, sem uma tem, a outra não tem, então sempre a desejar, sempre faltando alguma coisa. Eu simplesmente tiro meu chapéu para cada um profissional, tanto da saúde quanto da educação. Mas o que falta para nós aqui não é o professor, não é o médico, e sim o prefeito, o presidente, sei lá, alguém da autoridade, olhar para o nosso município e saber que aqui existem pessoas e pessoas boas. Os nossos filhos saem de Bom Jesus do Araguaia para ir a 500 quilômetros enfrentar uma faculdade. Então, assim, para um pai que tem aquela condição de mandar o teu filho para uma faculdade a 500 quilômetros de Bom Jesus do Araguaia, ótimo. Mas existem pais que gostariam muito que seus filhos seguissem uma profissão, que tivesse algo melhor. Mas, infelizmente, o que eles vão fazer? Eles vão carpitar, eles vão trabalhar nas ruas, em supermercado, porque não tem condições de ir além para poder ter uma boa graduação, ser um bom profissional no futuro. Mas assim, Bom Jesus do Araguaia está aqui de braços abertos para acolher cada um de vocês, entendeu? É um lugar maravilhoso, de pessoas boas, entendeu? Então assim, venham para Bom Jesus do Araguaia, mas que esse vídeo, se chegar às autoridades públicas, se chegar algum político, passa um pouco, venha nos visitar e venha ver a nossa realidade de Bom Jesus do Araguaia. Obrigada. Muito obrigado, dona Eu que Joelma. agradeço. Deus abençoe, paz e Amém. bem. Obrigada. Muito obrigado. Bem, nós viajamos e muito pelo Cerrado. Trouxe apenas algumas fotos, né, para a gente ver a vegetação típica do Cerrado, o gado Nelore, que eu vou mostrar para vocês aqui também. É o gado mais do que predominante. O Nelore é uma raça de gado bovino, originário da Índia, possui a pelagem branca e a pele preta, o que lhe confere uma tolerância extraordinária ao calor. E quem nunca ouviu a música do Skank, né? Calor em Cuiabá, calor em todo o Mato Grosso também. Os primeiros exemplares chegaram ao Brasil no final do século XVIII, vindo da Índia. É o rebanho predominante no Brasil. Ele tem grande fertilidade e os habitantes locais me mostraram, explicaram reiteradamente que é um animal muito bom para corte. Não é bem para a produção do leite, mas para o corte. Como nós fomos com o nosso carro mato, quero compartilhar com vocês aqui também um pouco das fotos desse nosso velho carro de guerra que andou 5.000 quilômetros. Quase aí mais de 1.000 quilômetros só em terra, como a gente viu em alguns vídeos aqui, rodando por Novo Santo Antônio, Alto Boa Vista, São Félix do Araguaia, etc. Bom, claro que encontramos alguns vascaínos também na região, fiz questão de tirar foto com alguns deles. O senhor Rubinho
tem um bar de petiscos ali na região de Ribeirão Cascalheira. Em São Félix do Araguaia, consegui conhecer o alegre senhor Almir também, tá? Muito alegres. Aqui o Matheus, com musa do Fluminense, que nos levou do Rio até lá também. Temos que fazer a menção honrosa a ele, claro, também. Bom, em Aragarças, como falei com vocês, onde aconteceu a tentativa de golpe militar em 1959, uma tentativa que antecede em 5 anos o golpe bem-sucedido dos militares para a ditadura civil-militar, que começou no Brasil em 1964. Essa tentativa foi em 59, mas Aragarças tem suas belezas. Visitamos aqui um centro importante de trabalho de preservação ecológica, ambiental. Visitamos um ponto de acolhimento para ETs, olha só que interessante, não é só em Minas Gerais. Fomos acolhidos por essa família também, onde nos hospedamos aqui na nossa volta, e visitamos o Cristo Redentor local, que é um passeio bonito, vale a pena também fazer. Na volta, nós passamos, achei interessante, em um hotel em Goiânia, e lá eu tirei essas fotos que mostram propagandas da Air France, famosa empresa aérea francesa. Mas reparem aqui o estereótipo que se fazia nos anos 50, 60, nos postais aéreos da época. O negro africano, aqui com uma arma de guerra, né? Uma arma de ataque, arco e flecha, e aqui é a costa da África Ocidental, sugerindo as pessoas a fazerem a viagem para essa região. Olha aqui de novo o estereótipo com o elefante, uma África exótica. Aqui as belezas da França, aí sim, né, vão mostrar o Palácio de Versalhes, o Arco do Triunfo, a Catedral de Notre-Dame de Paris, etc, etc. Bom, por fim, como é praxe do nosso canal, vamos encerrar a nossa aula fazendo uma questão de vestibular. Vamos fazer uma questão da PUC do Rio de Janeiro, uma questão de geografia. Vamos! O Centro-Oeste brasileiro tem registrado, segundo vários estudos, elevada produtividade e rentabilidade nas lavouras agrícolas. Para entender tal dinâmica, os estudos sobre a sojicultura, o que eu mais via lá era cultivo de soja. Bom, são exemplares, já que esse cultivo é implementado em alguns estados da região, como em Mato Grosso, o maior produtor de soja do país, com base na intensa utilização de insumos, como fertilizantes e, claro, agrotóxicos, e de máquinas e implementos modernos. Bom, vamos dar o comando da questão. Dentre as opções abaixo, assinale aquela que apresenta corretamente os impactos sociais e econômicos e ambientais da expansão da sojicultura no centro-oeste do Brasil. Letra A, valorização das terras, utilização intensa de mão de obra migrante nordestina e desconcentração fundiária. Bom, mão de obra nordestina foi muito forte nos anos 60, 70 na região, isso é um fato. Mas desconcentração fundiária não é. O que nós vemos lá é uma grande concentração fundiária. Passamos ao longo de grandes fazendas que você passa pela porteira e demora para chegar até o fim daquela fazenda e iniciar uma outra fazenda. Então, há uma grande concentração fundiária na região. Letra B, aumento da utilização da mão de obra barata do migrante nordestino e preservação do meio físico biótico. Isso aqui é uma grande piada no final da questão, né? O cerrado brasileiro, no centro-oeste, é o nosso bioma que mais tem sido afetado, que é o mais devastado nos últimos anos. Então, não pode ser a letra B. Letra C, ampliação de novas dinâmicas socioeconômicas em todas as cidades regionais, a partir da diversificação das atividades geradas pela agricultura moderna. Não, é sobretudo soja. Algo de cana-de-açúcar nós temos também, mas o que abunda, sobretudo, de fato, é a produção de soja. O que também explica a carestia dos preços que eu mostrei aqui para vocês nos vídeos. Letra D,
Alteração no meio físico biótico, forte presença de agroindústrias e predominância de pequenas e médias propriedades. Não é predominância de pequenas e médias propriedades. Predominância é da grande propriedade rural, do latifúndio, do agronegócio. E, por fim, o que sobrou é a letra E, é a que está correta. Valorização das terras favoráveis à mecanização intensa, alterações no meio físico biótico e reconcentração fundiária, aumento da concentração fundiária. Foi contra isso que lutou, entre outras coisas, Dom Pedro Casaldáliga, que nós vimos aqui nesse vídeo. Bom, então a opção correta é a letra E, nessa questão da prova do vestibular da PUC do Rio de Janeiro. Bom, amados e amadas, essa foi a nossa aula de hoje, no calor do Rio de Janeiro. Espero que vocês tenham aproveitado. Um grande abraço a todos e todas, paz e bem, e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau.